Boa noite para você. Mato Grosso do Sul ultrapassa 2.000 mortes por Covid-19. Chegamos a quase 120 mil casos confirmados. Novamente registramos mais de 1.000 casos de um dia para o outro. Tem sido assim uma rotina. E o que dizer para 2.009 famílias que choram, que lamentam não terem conseguido vencer a batalha pela saúde? O que poderia consolar essas famílias, além da fé? Essa sim o conforto maior que podemos desejar. Ser solidário à dor do outro, no sentimento e na prática. Colocar a responsabilidade coletiva à frente do desejo individual. Entender de vez que esse é um desafio de todos nós. Essa postura pode ser um sinal real de que estamos juntos. As 2.009 famílias que entraram para o registro oficial de mortes da Covid-19, o nosso respeito, a nossa solidariedade. O MS2 começa agora. E vamos ver aqui na tela os dados sobre as vítimas da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Portanto, o número que eu destaquei, 2.009, são 16 mortes pelo último boletim. Campo Grande aparece com 9 registros, Rio Verde com 2. Angélica, Jardim, Fátima do Sul, Paranaíba e Corumbá com uma morte cada cidade. A Graciela Andrade está agora ao vivo com a gente para dizer o que os especialistas analisam sobre esse número. Graciela, boa noite para você. Oi, Lucimar, boa noite para você, boa noite a todos. A situação é muito crítica. A primeira morte por Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul foi registrada no dia 31 de março. Nos últimos 2 meses, o número de pessoas que perderam a vida para o novo coronavírus aumentou mais de 30%. O número de casos confirmados também aumentou muito e continua aumentando. No dia 18 de novembro, o estado tinha 77 mil casos confirmados e 1.493 mortes. Hoje, 18 de dezembro, são quase 120 mil casos confirmados e 2.009 mortes. Para os especialistas, esse, sem dúvida, é o pior momento da pandemia aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Hoje nós conversamos com a médica infectologista Mariana Croda. Vamos ouvi-la. A marca de 2.000 mortes no estado do Mato Grosso do Sul, ela é vista hoje pelos profissionais de saúde com muita tristeza. Nós lutamos muito para que esse cenário fosse diferente no nosso estado, mas a gente, de alguma forma, optou por medidas que não foram efetivas o suficiente para frear esse número de óbitos. Cientificamente, só existem medidas possíveis através do distanciamento social, higienização das mãos e a ampla utilização do uso das máscaras. De alguma forma, nós tentamos utilizar opções que não são comprovadas cientificamente, como tratamentos precoces ou tratamentos preventivos. E hoje nós colhemos essa dura marca de 2.000 óbitos. E hoje à tarde, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, também falou sobre essa triste marca de 2.000 mortes, mais de 2.000 mortes no estado. Vamos ouvir o que disse o secretário. São histórias preciosas que se foram. Pais, mães, avós, filhos, tias, tios, companheiros, companheiras, enfim. Uma triste realidade se abateu no Mato Grosso do Sul. Estamos agora vivenciando um momento muito sério na doença. O auge da chamada segunda onda. Precisamos do apoio de cada um de vocês, principalmente para que tenhamos um isolamento social defensável, possamos continuar a usar as máscaras e mantermos as regras de higiene.
A vacina está bem próxima, daqui a poucos dias. Vamos agora dar uma olhada aqui no gráfico geral da pandemia no estado, aparecendo aqui na tela, sempre numa linha de subida. São 119.079 casos e o número de um dia para outro aparecendo ali no boletim, 1.076 casos confirmados. Isso, como eu disse anteriormente, tem sido uma rotina, mais de 1.000 casos de um dia para o outro. Agora aqui vamos saber a situação dos leitos de UTI, aparecendo aqui também, ó. A gente sempre pega, vamos pegar aqui, eu estou com Campo Grande neste momento, leitos de UTI geral para todas as doenças, ó, 95% praticamente de ocupação, que é uma situação bem crítica. Deixa eu voltar aqui, ó. E os leitos de UTI Covid, 113%, significa que os hospitais já estão trabalhando acima do limite. Agora mostrando a situação geral, Mato Grosso do Sul. Nós temos nos leitos para todas as doenças 85% ocupados e, no caso da Covid, 96%, que é um índice muito delicado. Leitos, a situação dos leitos é um dos itens analisados pelo programa Prosseguir, que indica o risco de contaminação pela Covid em cada cidade do estado. Hoje foram divulgadas as informações mais atualizadas do programa e aumentou o número de municípios em grau extremo. Com relação à última divulgação, apenas 4 municípios melhoraram o grau de risco. Agora, Mato Grosso do Sul tem 7 cidades na cor cinza, grau de risco extremo. Amambai, Aquidauana, Bela Vista, Campo Grande, Dourados, Naviraí e Sete Quedas. 52 cidades do estado apresentam grau de risco alto, bandeira vermelha. 20 municípios, grau médio, bandeira laranja. E nenhuma cidade nas bandeiras amarela e verde, grau de risco tolerável e grau de risco baixo. Esta semana, o governo do estado anunciou um reforço financeiro no valor de 27,5 milhões de reais para municípios e hospitais para o enfrentamento à Covid-19. Mas o problema é que não basta apenas o recurso. Se os casos continuarem crescendo, vai ficar difícil aumentar os leitos de UTI na mesma velocidade. Pelo lado dos municípios, é muito importante que quando atinge esse nível máximo de risco, as medidas de restrição sejam tomadas. É muito importante que a gente consiga inibir o nível de contágio, porque isso vai surtir efeito depois no sistema de saúde. A gente tem que lembrar sempre que as restrições elas são para proteger o sistema de saúde, porque é ele que salva vidas, é ele que tem a capacidade de minimizar o efeito e a letalidade do vírus. Aos municípios que estão no grau de risco cinza, o programa faz várias recomendações. Ampliação da testagem e monitoramento de casos, monitoramento dos leitos da atenção básica e ampliação de leitos de UTI, ampliação do estoque de equipamentos de proteção individual e medicamentos, atualizar o registro de casos no sistema diariamente, suspensão dos serviços presenciais não essenciais da administração pública, obrigatoriedade do distanciamento social e do uso de máscara em locais públicos e fechados, manter aulas presenciais suspensas, fechamento de parques públicos, restrição do transporte coletivo apenas aos trabalhadores da saúde e atividades essenciais, o transporte tem que ser apenas de passageiros sentados, proibição de velórios ou aglomeração no momento de sepultamento de vítimas da Covid-19 ou não, toque de recolher das 8 horas da noite às 5 da manhã, proibição de aglomerações, apenas serviços essenciais funcionando com todos os protocolos de biossegurança, implementar, manter postos de fiscalização sanitária na rodoviária dos municípios. Em Amambai, que ficou na classificação cinza, a prefeitura disse que está acatando integralmente o decreto do governo do estado. Nós já vimos anteriormente reduzido o nosso toque de recolher para as 22 horas, antes do Estado ter decretado, e se estendendo até as 5 horas da manhã. Fizemos assim um enfrentamento muito forte da pandemia desde o início, fizemos várias ações com os nossos órgãos de segurança, uma força-tarefa com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Civil, em bares, restaurantes, lanchonetes, visando sim a conscientização da população. Estruturamos o nosso hospital regional com 11 respiradores, estamos ali com vários leitos de isolamento para pacientes vítimas da Covid-19
Criamos o nosso centro de enfrentamento ao Covid-19 no sistema ambulatorial. As nossas 8 unidades básicas de saúde estão dotadas de equipes treinadas para a coleta de suave ou realização de teste rápido, realização do teste para o coronavírus. Naviraí foi classificada na bandeira cinza pela segunda vez consecutiva. Entre as medidas que foram tomadas, em especial o toque de recolher, impreterivelmente às 22 horas. Além disso, implantamos a proibição do consumo de bebidas alcoólicas a partir das 20 horas, então em locais públicos ou abertos ao público é proibido o consumo dessas bebidas para tentar disseminar aí as aglomerações, principalmente no público jovem. As fiscalizações vão ser intensificadas. A partir de hoje, sexta, sábado e domingo, estaremos com mais equipes nas ruas a fim de evitar coibir as aglomerações de qualquer natureza, em qualquer espaço, seja público ou privado. Na área da saúde, a gente intensificou a compra de EPIs e de testes rápidos, além da contratação de médicos e de técnicos de enfermagem. Cristina Mayumi chega agora ao vivo com a gente para dizer sobre os outros municípios. Cris, boa noite. Boa noite, Lucimar. Boa noite a todos. A Prefeitura de Campo Grande, por meio de nota, informou que vem monitorando a evolução dos casos, o número de internações e também de óbitos, e vem adotando medidas para tentar minimizar a situação e atender ao que pede o programa Prosseguir. A Prefeitura também informou que recentemente criou novos leitos de UTI, 60, e que a previsão é que nas próximas semanas sejam criados mais 30, além de 7 leitos semicríticos e 58 leitos novos clínicos. A Prefeitura também informou que o decreto que prevê o toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã, dentre outras medidas, foi prorrogado até o dia 5 de janeiro. Nós entramos em contato com as prefeituras de Dourados e de Aquidauana, mas não tivemos retorno. E nós não conseguimos contato com as prefeituras de Bela Vista e Sete Quedas. Lucimar. Obrigada pelas informações, Cristina. E a gente segue aqui com espaço aberto para todos esses municípios. Em Corumbá, servidores foram dispensados e a prefeitura ficou fechada o dia todo para uma desinfecção do prédio. Esta semana, um servidor da Secretaria de Gestão morreu de Covid. O município não informou quantos servidores estão afastados por causa da doença. Só funcionaram serviços essenciais em prédios externos nesta sexta-feira. Imagens do dia para você. Mais centenas de mosquitos com a bactéria Wolbachia foram soltos na região sul de Campo Grande, hoje no Jardim Batistão. As pesquisas indicam que os volbitos ajudam no combate à dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Com a bactéria, eles não transmitem as doenças. Por semana, mais de 7 mil mosquitos estão ganhando as ruas de Campo Grande. Falando nisso, a gente tem imagem agora ao vivo da Costa e Silva aqui na capital. Imagem do nosso colega William Guedes e com o nosso pôr do sol lá ao fundo. Até já. O corpo do homem que era foragido da Justiça de Mato Grosso do Sul foi liberado para a família fazer o funeral. José Moreira Freires, Zezinho, como era conhecido, foi morto na última segunda-feira em confronto com a polícia nordestina. Ele teria reagido à prisão. O corpo de José Moreira Freires, de 46 anos, deve ser enterrado no Rio Grande do Norte, segundo a polícia. Zezinho, como era mais conhecido, foi morto a tiros no início da semana por policiais civis durante uma operação que investigava suposto plano de criminosos para executar autoridades do Rio Grande do Norte. Ele estava numa área rural, onde funcionava um laboratório de produção de drogas, e teria reagido à prisão. Na chácara onde Zezinho foi morto, a polícia encontrou 2 celulares. Os aparelhos estão sendo analisados pelos peritos do Rio Grande do Norte, e as informações extraídas por meio de vídeos e mensagens de texto devem ser compartilhadas com a polícia de Mato Grosso do Sul. Informações que podem ser úteis às investigações da Operação Omertá. José Moreira era um dos alvos da Omertá, operação que desarticulou uma organização criminosa que, segundo o Ministério Público, explorava o jogo do bicho, milícia armada, tráfico de armas e crimes de pistolagem. Ele estava com 2 mandados de prisão em aberto. Era procurado pela Justiça de Mato Grosso do Sul e pela Interpol. Constava da lista do Ministério da Justiça dos 26 criminosos mais procurados do país.
Ele foi condenado em 2018 pela participação na morte do delegado Paulo Magalhães, em 2013, e era suspeito de executar o estudante Matheus Xavier, em abril do ano passado. As investigações apontaram que Zezinho seria o pistoleiro da organização criminosa chefiada pelos empresários Jamil Nami e Jamil Nami Filho, que estão no Presídio Federal de Mossoró. Carros bolivianos e brasileiros que fazem o transporte irregular de passageiros, principalmente da fronteira para a cidade, em Corumbá, estão sendo apreendidos. Só neste mês foram 21 apreensões. Para combater essa prática, a fiscalização tem sido reforçada. Esses são alguns dos carros bolivianos que foram apreendidos em Corumbá, todos com a mesma situação. Estavam realizando o transporte remunerado de pessoas sem nenhuma permissão. Ou seja, os motoristas traziam ou levavam passageiros que normalmente são deixados no centro aqui de Corumbá. Na última apreensão, o motorista desse carro cobrou 10 bolivianos por passageiro, aproximadamente R$ 7,35 para fazer a viagem. Aqui na região da fronteira, todos esses taxistas estão autorizados a realizar o transporte de passageiros até Corumbá. Só que muitos bolivianos nem chegam a parar por aqui e preferem usar o transporte clandestino. Com isso, muitos taxistas já estão no prejuízo. Seu Judson, que trabalha com táxi há 37 anos, comenta que às vezes fica parado por horas sem pegar um passageiro. A gente vem aqui, tem motorista que deixa de dormir na sua casa com sua família, dorme aqui dentro do carro, para a gente fazer 1, 2 corridas, enquanto ele faz 8, 10, 11, 12 corridas. Ainda segundo o taxista, quando tem fiscalização por parte da agência de trânsito, a Getrat, as viagens até voltam a ser feitas, mas depois que a equipe sai, retorna tudo de novo. Hoje mesmo veio a Getrat de manhã, chegou às 6h30 aqui, quando foi 7h30 eles foram embora. Nesse intervalo que eles ficaram de 1 hora, cada um de nós trabalhando entre 9 taxistas fizemos 2 corridas. Mas quando eles não estão, a gente faz 2 corridas o dia todo. Além dos taxistas, os mototaxistas estão autorizados também a fazer o transporte, como empresas de ônibus e de aplicativos que são credenciadas na Getrat de Corumbá. Somente em novembro e dezembro foram feitas 900 abordagens, uma média de 30 por dia. Temos uma equipe que fica nos horários de pico na região da fronteira, através de um acordo de cooperação mútua com a PRF, que nos dá essa autorização. Também na extensão da Rua Dom Aquino, em volta à rodoviária, que são locais críticos que acontecem esse tipo de infração de trânsito. O transporte irregular não é praticado apenas por veículos bolivianos, mas também brasileiros. Só em dezembro foram apreendidos 21 veículos e no mês passado, 20. Os carros são levados para o pátio do Detran de Corumbá e só podem ser retirados depois do pagamento de uma multa. É uma infração cujo valor da multa é 500 VRM, que é o valor de referência do município, e equivale a R$ 995, o veículo é apreendido. Então, assim, existe todo um prejuízo aí ao condutor que for flagrado realizando o transporte remunerado de pessoas sem permissão. E as polícias Rodoviária Federal, Rodoviária Militar, AGETRAN, Guarda Municipal e Agência Nacional de Transportes Terrestres começaram a fiscalizar com mais rigor as rodovias, entre elas a BR-163. A ação faz parte do início da Operação Rodovida para evitar acidentes neste fim de ano, quando o movimento costuma aumentar. E temos mais uma imagem do dia. Mesmo com essa pandemia, a expectativa é que o movimento nas rodovias federais e estaduais aqui de Mato Grosso do Sul aumente agora nas próximas semanas. Isso por causa das festas de fim de ano. Por isso que a orientação é para que, se você realmente precisar sair de casa e pegar a estrada, verifique as condições do veículo e também das documentações. Se for pegar a estrada, faça a revisão no seu veículo, verifique os pneus se estão em condição, verifique o documento do veículo, a sua CNH se está vencida. Se tiver vencida, procure o órgão de trânsito, o Detran está à disposição pelo nosso site, Detran MS. E com aquele cuidado necessário também para não fazer aqueles percursos muito longos, Descansa, vá com tranquilidade, que aí com certeza você vai conseguir terminar a sua viagem com segurança. Desculpe pelo meu atropelo. Agora, mais uma imagem do dia para você, um alerta para quem pega a estrada.
uma onça morta, pelo que tudo indica, por atropelamento. O registro foi feito hoje na BR-262 pelo Luciano Silva, motorista que viajava de Corumbá para Campo Grande, quando se deparou com um animal morto na pista. É um alerta, é um perigo, não só na BR-262, mas em outras rodovias de Mato Grosso do Sul. E essa é uma cena triste para o nosso meio ambiente. Temos agora essa pintura em Campo Grande, imagem ao vivo, e a gente vai para o intervalo com essa contemplação. Falta uma semana para o Natal e, diante do aumento de casos de Covid pelo país e aqui em Mato Grosso do Sul também, a gente quer saber como você decidiu passar essa data. É a nossa enquete que está lá no G1MS, tem os detalhes aqui, ó. Em casa, só com as pessoas que moram comigo, vou me reunir com mais familiares e ou amigos na minha cidade, vou viajar. Acesse lá, deixe a sua participação. Eu lembro que essa enquete é um trabalho aqui informal, a gente só quer mesmo ter a sua participação e para que a gente possa refletir no conjunto sobre o que vivemos atualmente. A Fiocruz divulgou uma cartilha com orientações para comemorações de fim de ano na pandemia. Recomenda que o mais seguro é celebrar somente com as pessoas que vivem na mesma casa e já tomam todos os cuidados no dia a dia. O alerta é ainda maior para as pessoas que fazem parte dos grupos de risco. Uma pessoa que tem essas comorbidades, que na presença do novo coronavírus possa desencadear uma doença com evolução clínica mais grave, ela não deve ir a esses espaços, a não ser dentro daquela família, daquele espaço que durante meses estão convivendo entre eles. Ah, mas minha família vai toda, ela está indo para esse espaço. Paciência, a família vai, você fica. Receber visita em casa é motivo de alegria para muita gente. Só que agora isso deve ser evitado ao máximo. E se por algum acaso for convidar alguém, esse convite deve ser feito pelo telefone. E durante a ligação é importante perguntar para a pessoa se ela teve sintomas da Covid-19, se manteve contato com algum caso confirmado ou até mesmo se testou positivo para a doença. Se tiver tudo ok, é importante lembrar que a festa deve ser feita no ambiente o mais arejado possível, manter o distanciamento de 2 metros, limitar o número de convidados e usar a máscara. O ideal é não ir, mas quem for a alguma celebração deve ainda evitar cumprimentar, abraçar e até falar alto ou gritar, pois neste momento pode haver uma grande liberação de gotículas de saliva que levam o vírus. Talheres, pratos, copos devem ser individuais. Uma pessoa só e protegida deve ficar por conta de servir as refeições. Álcool em gel deve ser ofertado para os convidados, assim como sabão e papel toalha no banheiro. São considerados desse grupo casos positivos, com sintomas, quem ainda está no período de 14 dias desde os primeiros sintomas, mesmo que não tenha feito um teste de diagnóstico, que aguarda resultado de um teste para saber se está com a Covid-19 e quem manteve contato com alguém que teve a doença nos últimos 14 dias. Se tiver num espaço fechado, sem circulação de ar, com ar-condicionado ali, tudo fechado, e umas pessoas muito próximas das outras, ela poderá contaminar 10, 15, 20 pessoas, dependendo do tempo que estiverem juntos. Então, esta pessoa que está com a manifestação clínica tem que ter essa consciência cidadã, tem que ter essa consciência de ser humano e não comparecer a esses locais. Pode contaminar 10, 15, 20 pessoas. É assustador. Vamos falar do tempo agora. A previsão indica sábado de calor com possibilidade de chuva, menos no oeste, vendo aqui, ó. Ladário, nada de chuva, máxima de 38. Selvíria com 8 milímetros, máxima de 35. Coxim com 10 milímetros de chuva, máxima de 36. A mesma máxima de Nioaque, que terá 13 milímetros de chuva. E Ribas do Rio Pardo, com uma chuva prevista de 10 milímetros e a máxima também de 36. A capital pode ter chuva no período da tarde e à noite, vendo aqui, possibilidade de 80% de chover à tarde e à noite, começando com 23 a mínima, temperatura máxima de 33 graus e à noite cai um pouco, 30 graus, mas ainda um calorão neste sábado em Campo Grande.
Para encerrar o MS2, duas cenas daquelas que a gente não se cansa de admirar. Olha aí. A primeira é esse flagrante feito hoje cedo em Jardim. A imagem é do fotógrafo de natureza Fernando Maidana. Ele estava gravando imagens de um amigo quando a anta apareceu. Olha lá, gente, dá para ver o animal passando por baixo do mergulhador e seguindo o caminho tranquilamente. Tem outra imagem, é outra cena bem surpreendente. 3 amigos gravaram imagens de uma sucuri de cerca de 7 metros digerindo uma presa no rio Sucuriú, em Paraíso das Águas, região norte do estado. O jornalista Fernando Brito, que fez a imagem, acredita que a cobra teria engolido uma capivara. Tem mais informações sobre essa história lá no G1MS, reportagem do Flávio Dias, que já está se tornando um especialista nesses flagrantes da natureza. E tem outras notícias para você lá no G1MS. Boa noite, bom fim de semana, na paz e com saúde.